Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse novo ano de 2026. Esse ano que começou, estamos nessas primeiras semanas de 2026, no mês de janeiro. Eu já completei ano, mas no dia 6. Glória a Deus pelos meus 43 anos, com rostinho de 18. Glória a Jesus. Deus é bom por mais uma oportunidade de estarmos aqui para meditar e compartilhar a gloriosa, inerrante, inefável palavra de Deus. Queridos, estamos na campanha do livro dos Salmos. Não terminamos a campanha em 2025, mas com a graça do Senhor, com a inspiração de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, vamos concluir salmo por salmo. Paramos no Salmo 93, que foi uma bênção. Você que me segue aqui no canal PR Erivaldo Silva Oficial, continue compartilhando, divulgando, aprendendo conosco com a palavra do Senhor, aprendendo o que Deus fala no livro dos Salmos, aplicando a Cristo, profecia sobre Jesus, o que tem a ver para nós, o que tem a ver para a igreja, coisas extraordinárias, lições magníficas da parte do Senhor na sua palavra sagrada. E você que ainda não é inscrito, me procura aí no canal do YouTube PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá, deixa teu joinha, ativa o sininho da notificação para que todas as vezes que eu publicar qualquer coisa aqui, o aplicativo ali, a rede social, ele vai notificar você aí. Chama todo mundo, prepara o teu coração. Se está no tablet, se está no computador, se está no celular, aonde você estiver, abre o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Vamos meditar agora no Salmo 94. Estamos no 94 e algo tremendo aqui sobre o juízo de Deus contra os malfeitores. E é um salmo longo, ele tem 23 versos, é um salmo anônimo, mas vamos aprender com o salmista, no tempo dele, o que, é que ele vivia lá e o que, é que tem a ver na nossa era contemporânea, no século XXI. E o que é que Deus fará sobre todos esses que estão praticando o mal. Então, vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Amém, crentes? Que Deus abençoe tua casa, abençoe tua vida, que esse ano seja um ano de livramento, que a graça de Deus seja sobre a tua casa, honra ao Senhor, busque a Cristo enquanto se pode achar, porque a trombeta vai soar, a igreja vai partir desse mundo podre. Prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor. Ora comigo. Bondoso Deus, Criador do céu, da terra e do mar, no nome santo do Senhor Jesus, te louvo e te agradeço por mais uma gloriosa oportunidade. Glorifico o teu nome como único Deus vivo e verdadeiro. Salva almas para o teu reino. Senhor, que essa mensagem cheia de grande valia, me cobre com teu sangue, perdoe meus pecados, nos ajuda. Sim, ó Pai, edifica a tua igreja, que essa mensagem, meu Pai, onde esse vídeo chegar, transforme em almas, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Fala conosco por baixo das letras, glorifica o teu nome como tu tens glorificado, como único Deus vivo verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pai da glória, Pai santo, Pai justo, Paizinho, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 94. Se você tem o exemplar da Bíblia, abra o exemplar. Se não, dai ouvidos aí o que o Senhor vai falar conosco. Vamos falar sobre a justiça de Deus contra os malfeitores. Diz aqui o salmista: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltearão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho
não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que foge ao mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em prol, acorrem em prol contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em quem me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Salmo tremendo, não é? Para a nossa edificação, nosso deleite. Conduta ética, conduta moral, conduta exemplar, uma vida íntegra, em meio a uma sociedade perversa, pervertida, corrompida pelo pecado, pela impunidade, principalmente o Brasil. A justiça, quando ela é aplicada, às vezes vai beneficiar pessoas injustas na cara, né, cometendo crimes, transgressões, desvio de conduta, tanto é do poder público e tantos agentes públicos que cometem transgressões da nossa lei e tantas outras barbaridades e crimes humanitários. Queridos irmãos, é um salmo que leva a gente a uma consciência tremenda sobre o crime. E quando a gente entende sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus justo, que odeia o crime, odeia o pecado, odeia o mal, a transgressão, ele age para colocar um freio nos homens pecadores, nos homens dominados por Satanás, onde o próprio Satanás já está condenado ao lago de fogo. Nações, reis, impérios, fortalezas, domínios, culturas, religiões que são contra o reino divino serão aniquilados, serão destruídos pelo próprio Senhor. Não sou eu e nem é você, pois nós somos apenas mensageiros da palavra do Senhor, pelo seu Espírito, e ele manifesta quem ele é e o reino dele, que esmagará tudo que é prejudicial, e não ficará um malfeitor para contar uma história. Serão todos aniquilados e serão condenados ao lago de fogo para toda a eternidade. Por quê? Porque desprezam a ética moral e a conduta exemplar do Deus Santo através do seu Filho Jesus Cristo, que revelou o Deus invisível nele mesmo e nos ensina pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da sua palavra como devemos viver, como devemos imitar a vida do Senhor, que é a vida eterna, a própria moralidade de Deus, a própria integridade de Deus. Devemos imitar, e assim todo aquele que pratica isso herdará o reino de Deus, herdará a vida eterna, herdará essa vida, essa conduta eterna, e o diabo não tem vez aqui. Então, em cima dessa introdução aqui, a gente vai meditar. O pau vai cantar em cima dos malfeitores. Ui, 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 viu? 2026 vai começar com Deus pegando muita gente trambiqueira, malfeitora, cambalacheira, viu? Quando a gente fala da justiça e a gente fala dos malfeitores, devemos aprender o seguinte, crente. Glória ao nome de Jesus.
A palavra justiça, ela fala da qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo, o que é verdadeiro. É o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Isso é justiça. Também fala do conjunto de órgãos que formam o poder judiciário. Também o conjunto de pessoas que participam do exercício da justiça. Cada uma das jurisdições encarregadas de administrar a justiça. Isso fala do conceito da justiça. E a justiça, no pezinho da letra, significa virtude suprema, que tudo abrangia, sem distinção entre direito e a moral. Segundo este entendimento, é a expressão do amor ao bem e ao próprio Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A justiça é um conceito fundamental que busca a equidade. Veja que a gente vai falar da iniquidade, não é? Mas a justiça ela busca a equidade, ordem e equilíbrio social, garantindo direitos, aplicando leis de forma imparcial e dando a cada um o que lhe é devido, sendo um pilar do convívio civilizado e atuando através de sistemas legais, como tribunais, juízes e valores morais. Abrange também desde a ideia de virtude, dar a cada um o que é seu, até a função de instituições que resolvem conflitos e protegem a dignidade humana, com diferentes tipos como ambiental, restaurativa e digital. E é simbolizada pela figura vendada com balança e espada, representando imparcialidade e força, segundo Mundo, Educação e Significados. Em resumo, justiça é um valor em um sistema que busca equidade, protegendo a dignidade e estabelecendo uma convivência harmoniosa e correta, sendo vital para a democracia e o Estado de Direito, segundo Significados e Jus Brasil. Então, quando a gente já medita sobre justiça, você entende que é aquilo que é real, é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de equidade, de moralidade, de exemplo. Uma sociedade organizada segue esse padrão lindo e exemplar e maravilhoso de espantar qualquer ser humano, pois dá à sociedade, à população, o que é justo, o que é correto. Os marginais que estão fora dessa sociedade e não compartilham os deveres e os direitos da sociedade, eles são marginais, eles estão alienados desse convívio, eles fazem um reino para eles, eles fazem uma sociedade para eles, com leis, com culturas, com direitos. Isso você vê facções criminosas, coloio, clube, grupos harmonizados com a criminalidade, porque vai de encontro à ordem social que já está estabelecida por leis, por regras, por padrões éticas e morais que a sociedade estabeleceu. Não só do Brasil, mas qualquer uma sociedade civilizada, país de primeiro, segundo, terceiro mundo, e assim vai. Quando a gente vê crimes contra a dignidade humana, a integridade humana, você vê que essa sociedade está desequilibrada, literalmente. A justiça não reina, o que impera é a injustiça, a mentira, o cambalacho. E existem homens criminosos esses homens estão nesse sistema corrompido, e cada um sai lucrando, o dinheiro fala mais alto do que a vida humana, e eles vivem no luxo, no glamour, se gabando, o que a gente vai ver no Salmo 94. E o salmista recorre a Deus na época dele, recorre a Deus, que Deus entre em ação contra os malfeitores da época dele, seja os malfeitores do próprio povo de Israel, na época do salmista, como também as nações circunvizinhas. E aqui aplicamos também no Brasil e no mundo, pois não mudou nada. A geração dos malfeitores continua. E isso pode acabar? Não, não vai acabar. Só vai acabar quando o Senhor Jesus reinar, gente, porque não é de agora que o cambalacho, os malfeitores operam, trabalham, os reis, os presidentes, subordinados a eles. E isso, todo aquele que tenta peitar contra esse sistema, eles são exterminados. Está aí as histórias
da civilização humana, todos aqueles que tentaram arrancar os malfeitores, a organização criminosa, ela é tão forte, tão ferrenha, que elas deletam as pessoas e tiram da terra quem se opõe contra esse sistema fajuto e enganador, para que a elite criminosa não perca o poder. Só que se esquecem que tem um Deus santo que está olhando na terra e contemplando tudo e dará um basta, sim, para todo sempre. Venha a nós, Senhor, teu reino de justiça e de equidade, pois Deus é a própria justiça, Cristo é a justiça encarnada. E glória a Deus por isso, crente. Aleluia. Quando a gente fala de malfeitor, você já entende o que é um malfeitor? Um malfeitor, alguém que é mau, refere-se a pessoas que praticam mal, cometem crimes, são pessoas perversas, desumanas, cruéis, que causam danos e prejuízos, pessoas prejudiciais, sendo sinônimo de criminosos, malvados, bandidos ou delinquentes, com antônimos como benfeitores e bondosos. O termo de origem latina malefactor descreve indivíduos com ações deploráveis, sendo usado em contextos gerais e também em referências bíblicas e em títulos de obras como filmes. Então, o malfeitor é aquele que pratica o mal, é um indivíduo que comete atos condenáveis, crimes, delitos, até reincidentes, não é, nessas práticas. É uma pessoa perversa, maligna, pessoa com caráter mau, maldoso, maldosa, causa danos, danos para si, danos para a família, danos para a sociedade. Aquele que causa um prejuízo social terrível, terrível e às vezes inversível, irreversível. Daqui você entende que o julgamento de Deus, pegando todas essas pessoas, ricas ou pobres, gordas ou magras, brancas ou pretas, não interessa a classe social. Deus, o soberano juiz, a própria justiça, que tem o equilíbrio dele e a moralidade, está pronto para exterminar da terra dos viventes, da sociedade, todos esses. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas assim depois do pecado de Adão e Eva. Tanto dos reinos que Deus destruiu, quanto no próprio nascimento de Jesus, como Herodes, que era um injusto, um monarca corrompido, o Império Romano corrompido, e tantos outros impérios que existiram na Terra. No pleno século XXI, na Idade Contemporânea, nós vemos presidentes totalmente antagônicos ao próprio Deus, que está oprimindo, sufocando tantos civis e grupos terroristas. Nós vemos aí as guerras, pessoas massacrando inocentes. Isso não ficará impune. Você entendeu? Deus já colocou malfeitores na balança e eles já foram pesados. Primeiro porque são incrédulos. Não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Acredita em tudo, em qualquer religião, em qualquer guru. Só não recebe Jesus como Salvador. Já está condenado pela incredulidade. E fora os crimes terríveis, ocultos, que ninguém sabe, Deus vê tudo, não é? E Deus já pegará eles pelas orelhas dele, colocará diante do tribunal do Senhor, e eles serão condenados. Então, quem segue essa linha diabólica, essa linha perversa, já tem seu destino traçado. E a gente deve orar por pessoas assim, deixe o ímpio o seu caminho e que ele se converta ao Senhor, já diz o profeta Isaías. Aleluia. Então, o perverso, o iníquo, o desumano, ele não tem um pingo de misericórdia por ninguém. Ele não se coloca no lugar de pessoas que estão sofrendo. A dor alheia não é a sua dor. Está um pouco se lixando, que morra, que se destrua, que vá para o inferno. Ele é desumano, é malfeitor, uma pessoa malfeitora, é uma pessoa cruel. É aquela mãe que pega o filho que deu à luz, acabou de nascer e joga no lixo, joga no rio, comete crimes terríveis contra um bebezinho indefeso. É um filho desumano que mata os pais. São os pais cruéis que matam os filhos. Presidentes que mandam exterminar a população. E assim você vê. Isso está dentro das igrejas. Pastores diabólicos estuprando, cometendo estupros, cometendo crimes bárbaros dentro das denominações, adulterando, roubando, falsificando, corrompendo os demais.
E todos eles são malfeitores, instrumentos de Satanás, que Deus coloca tudo às claras para a gente ver, entender, não copiar essa conduta que é de Satanás, condenada, condenável, reprovada, destruída, amaldiçoada. E quem segue essa linha também terá o destino do próprio Satanás. Por isso que quem pratica ainda tem tempo de se arrepender e crer no sacrifício expiatório de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor, crente. O salmista, ele começa a descer a lenha sobre esse assunto. E Deus, assim, sendo contra, Deus está se opondo. Deus é um opositor. E a gente vê que é o apelo à justiça de Deus, à equidade, à moralidade de Deus na terra, porque para os homens não tem moralidade. A gente olha, tem como se espelhar em quem? Em quem? Todo mundo se corrompe, todo mundo mente, todo mundo é vulgar, todo mundo olha para o próprio umbigo, ninguém sente a dor alheia, ninguém ama ninguém, o amor de muitos já se esfriou há muito tempo. E, meu Deus, dentro das igrejas, eu vou me espelhar em quem? Igreja só olha para o próprio umbigo, pastor só quer saber do dinheiro do povo, não quer socorrer os irmãos nas suas necessidades. E os irmãos, os babões, bajuladores de igrejas, de denominações das placas, né, como eu sempre falo, não se mexem para nada. Eles também gostam só de festa, só de farra, só disso, só daquilo, e não se mexe para ninguém, ajudar ninguém. Eu vou me espelhar em quem, Senhor? E clamando, devemos clamar pela justiça do soberano, para que ele venha intervir, socorrer e nos livrar desses malfeitores. Ó crente, como é bom clamar pela justiça, viu? Senhor, revela a verdade. A tua palavra é verdade, Jesus é a verdade. Então revela, Senhor, e mostra em nosso meio, aleluia. Destrói esse cambalacho, destrói essa perversão, destrói essa conduta desgraçada, amaldiçoada, Senhor. E a gente vê a moralidade de Deus, não humana. Ah, e outra coisa, Romanos 13, Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus. Nós vimos agora há pouco uma delegada que se formou dia 19 de dezembro, dia 16 de janeiro agora ela foi presa, porque era uma delegada que trabalhava para o Comando Vermelho, o namorado dela fazia parte do Comando Vermelho. Tanto ela quanto ele, os dois foram presos. Então, toda autoridade é Deus quem levanta, mas Deus não é culpado se a autoridade se corrompe por causa de dinheiro, por causa de dinheiro. Então, o Espírito Santo justo, ele vai usar as autoridades constituídas por Deus para frear os malfeitores, para brecar, paralisar, deter a corrupção. Aleluia. Isso mostra o agir divino em cima dos cruéis, em cima dos perversos, em cima dos condenáveis, em cima dos podres, daqueles que são automaticamente reprovados, a conduta detestável, podre, nojenta, infame. E isso, o próprio Deus se utiliza das autoridades para frear e deixa a sociedade em paz. Deus fará justiça, crente. Deus fará justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus fará a sua verdade vir à tona. O salmista diz: Senhor, Senhor Adonai Elohim. Lembre-se que Deus é Espírito. Ele está usando a fé extraordinária, a confiança no Todo-Poderoso. Na época dele, tinha lá as outras religiões, poderia procurar Baal, Astarote, Moloque, Camus, Dagon, Milcom, mas só o Deus de Israel é o único Deus. E aqui tantas outros meios para procurar a justiça, né? Aleluia. Os meios de procurar a justiça. Não. Clamando ao Deus justo. Como é bom entender que Deus, esse atributo dele é tremendo, que ele é justo. Justiça e juízo é a base do seu trono. Já diz aqui o profeta Jeremias. Ele clama, né? Ao soberano, ao onipotente, onipresente, onisciente, que vê tudo. Provérbios 15:3, Salomão diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está contemplando tudo, gente. Na favela, no palácio, no palafita, na beira da maré, na beira da praia, na beira do mar. Deus está contemplando tudo e vendo tudo. Aleluia. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Pois Deus falou em Deuteronômio que ele diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Aleluia.
Então, a vingança é a retribuição pelo crime. É o freio de Deus. Não é? É a cobrança do Senhor. Ele vai cobrar toda impunidade, toda injustiça. Aí, ó Deus, pertence a ti a vingança. Ele dará recompensa por atos aqui criminosos, né? Aí a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Ou seja, o salmista está pedindo, te revela, Senhor, te mostra, Senhor. Olha como os homens malfeitores estão agindo livremente, rindo, como a gente vai ler aqui, zombando. Te revela, Senhor, mostra-te resplandecente. Brilha, Senhor, manifesta, Senhor. Louvado seja Deus. E não é assim que a gente faz. Senhor, olha a injustiça que fizeram contra mim. Olha o que me causaram. Manifesta, Senhor. Revela, Senhor. Freia essa impunidade. Freia esse cambalacho. Senhor, vá lá. Tu vai deixar isso aqui até quando acontecer, Senhor? Tu vai deixar isso aqui ficar impune? Porque quando a gente vai recorrer, fazer um boletim de ocorrência, procurar nossos direitos legais da nossa Constituição, a justiça é lenta, os passos de tartaruga. Talvez a tartaruga esteja até ganhando. Justiça é lenta. E tantos crimes acontecendo. E às vezes, quando vai para a audiência de custódia, o condenado ou a condenada está custodiado, a justiça vai lá, o juiz avalia a situação e libera. E a pessoa criminosa está livre, leve e solta por aí. Como a gente vai confiar na nossa justiça? Está em descrédito, descredibilizada. Como? Como a gente está vendo, eu vi uma reportagem ontem em São Paulo, vários jovens roubando celulares, expondo na internet, mostrando a cara, mostrando os aparelhos, roubando moto. Quando vai para a justiça, eles sabem que não vão dar, que não vai dar nada, não vai ser penalizado. Mas as pessoas que trabalharam, que ainda estão pagando seus celulares, pagando seus veículos, furtados pelos marginais, como é que fica? E o poder público, que não vai ressarcir o prejuízo do cidadão de bem, da pessoa civilizada. Então, os malfeitores se dão bem à lei, tá beneficiando os malfeitores. Então, recorre para Deus Santo, Deus justo, que vai agir, que vai entrar. Por isso tem que crer em Deus, tem que acreditar em Deus, tem que recorrer a Deus, buscar a Deus, em nome do Senhor Jesus, para ver o agir do Espírito Santo contra os bandidos, os transgressores, as bandidas que estão aí, livre, leve e soltos. Todos eles livres, leves e soltos. Às vezes dentro do judiciário, pessoas corruptas lá dentro, às vezes passando pano em cima de crimes que deveriam ser condenados, reprovados pela sociedade. Aplicar a lei. Como a gente leu aqui sobre a justiça, a imagem, né, da estátua vendando, aquilo significa que a justiça ela é imparcial, ela não é parcial, não tem preferência, ela segue o que a lei manda, certo, é errado, e pingo no i. Ela tem a balança, que é o julgamento, a lei fala dos três poderes, e tem a espada, que é o símbolo do poder executivo, onde executa a lei. Então, a justiça ela é imparcial, mas tem muita imagem de escultura que a venda não tem na imagem. Ela enxerga. Isso quer dizer que a justiça naquele país ela é parcial. A lei tem cambalacho. É muito sério, crente. É muito sério. Mas vamos para cá. Diz o salmista. Revela, Senhor. Mostra, Senhor. Ele pede, exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago, dá a vingança aos soberbos. Quando ele pede para Deus se exaltar, biblicamente falando, é um ato do poder divino, chamando Deus para manifestar o seu poder, sua influência, sua autoridade. Exalta-te, Senhor, na tua força, como diz o Salmo 21:13. Uma exortação também à justiça divina. Então pede para Deus agir. Exalta-te, Senhor. Mostra tua indignação, mostra tua raiva, teu ódio contra essas injustiças, essas impunidades na terra, Senhor. Ele pede, exalta-te. Aí diz, tu que és juiz da terra. E quando a gente aplica essa palavra aqui, juiz, para você entender esse atributo divino, quando fala que Deus é o juiz, esse atributo dele, fala, o juiz é aquele que é investido de autoridade pública. Ele tem poder sobre a população, por lei, não é? Ele é investido dessa autoridade. E tem poder para julgar
julgar conforme a lei, na qualidade de administrador da justiça do Estado. Ele é um indivíduo a quem se confere ou que se arroga a si autoridade para dirigir qualquer coisa, e resolvendo, deliberando e julgando tudo que diz respeito a esta. Ele é um indivíduo que sabe apreciar, avaliar. Ele é um agente do Estado. Como ele é investido e revestido de autoridade para aplicar a lei e resolver conflitos conforme a norma sobre a lei ali, que ele é imparcial, ele atua também como um pilar do poder judiciário para garantir a justiça, a ordem, principalmente a ordem jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos, através de análises de provas, condução de audiência e proferimento de sentenças em diversas áreas do direito. A profissão exige formação em direito, aprovação em concurso público e uma rotina intensa de estudo e julgamento, com grande responsabilidade ética e técnica. Ele é feito para essa profissão é para julgar processos, analisar casos de diversas naturezas, civil, criminal, trabalhistas, etc., e decidir conforme a legislação vigente. O juiz aplica a lei, interpretando e fazendo cumprir essas normas legais e constitucionais. O juiz conduz audiências, gerencia o agendamento de audiências, ouvindo partes e testemunhas. Ele profere as sentenças, garante os direitos e as funções administrativas. Então, nós temos o juiz comum, que é o juiz estadual, trabalha na área civil, familiar, criminal e federal, como questões federais, como o INSS. Temos a justiça especializadas, que são as justiças trabalhistas, eleitorais e militares. Também há instâncias superiores, como os magistrados, como eles podem ser promovidos a desembargadores também, atuam nos tribunais de justiça regionais e federais ou ministros do STJ e STF. E os requisitos para ser juiz aqui no Brasil, ele tem que ter formação em bacharel em Direito, tem que ter atividade jurídica, comprovar 3 anos de prática jurídica após a graduação, ter concurso público, e nesse concurso ser aprovado nas provas e títulos para a magistratura. Ser juiz é uma carreira que exige preparo técnico, equilíbrio emocional, ética e dedicação contínua, ligando com um grande volume de processos e grande pressão social. Você entendeu? O salmista diz: tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Tu és o juiz. Tem vários processos para o Senhor julgar. Só que o interessante é que, se há crimes para que Deus julgue, principalmente o crime contra a lei divina, transgressão da lei divina, um dos crimes é a incredulidade, não acreditar na existência do Todo-Poderoso, Deus age e mostra que ele existe. Outra coisa é a constituição de qualquer nação que não depende de Deus para nada, conforme as suas leis, exclui, anula, despreza, bloqueia, invalida, interdita, desmoraliza, desdenha de Deus e não quer saber do Todo-Poderoso. Então, clama a Deus para Deus socorrer em cima de constituições, de juízes que não foi Deus que levantou, que não foi Deus que constituiu, concurso público que a própria sociedade inventou, com seus ideais, com as suas metas, formando uma sociedade independente de Deus, formando leis, culturas, religiões, autarquias, monarquias, magistraturas, sem a opinião divina. E aí, no meio desse povo, tem alguém que se converteu a Jesus, crê na existência de Deus, pode clamar ao Senhor por essas leis corruptas. E o próprio Estado de Direito pode prender ou assassinar esse indivíduo ou essa indivídua que bate de frente contra esse sistema que não depende de Deus para nada. Temos que ter esse entendimento, porque clamar a Deus para ele julgar segundo algumas leis que não vem do coração dele, não é do reino, não reflete o reino de Deus aqui na terra, fica difícil do Todo-Poderoso julgar. Aleluia. Fica complicado para o Todo-Poderoso agir. Quando tem nações que se baseiam na lei divina, creem em Jesus, e seguem o amor de Deus, não negam o nome de Jesus,
é diferente. Tem bases ali em algumas condutas, né, de vida, não é, que vem da parte do Espírito Santo. Então é o próprio reino de Deus se manifestando na terra, nos corações de alguns pecadores, ainda que não sejam convertidos e redimidos, mas tem uma afinidade ali com a doutrina divina e aplica algumas leis de Cristo na sociedade. Então, indiretamente, o reino de Deus está sendo divulgado na terra. Quando a gente vê e entende o que o salmista está dizendo, tu és o juiz da terra, dá o pago aos soberbos, para Deus castigar os ímpios, os malfeitores e os soberbos, os arrogantes, eles têm que ferir o Senhor. E no salmo aqui o salmista diz que os soberbos estão ferindo o Todo-Poderoso. Veja aí, quando a gente fala dos soberbos, é bom avaliar isso aqui. Eu gosto de falar, vir ao pezinho da letra. O soberbo, a palavra latina fala de subérbia, fala de arrogância. É um sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos reais. A pessoa que ela é soberba, o salmista está pedindo que Deus dê o pago aos soberbos. Ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela se considera superior aos outros, tendo um sentimento exagerado de autovalorização, o que impede de ser humilde, ouvir opiniões alheias, reconhecer seus erros ou aprender com os outros. O soberbo não quer aprender com ninguém, é autossuficiente, preferindo menosprezar e julgar o próximo. Esse comportamento muitas vezes mascara inseguranças e gera afastamento de pessoas. O próprio Deus ele é afastado dos soberbos. Então, a pessoa soberba ela é arrogante e a arrogância leva à altivez, que é um excesso de orgulho e a crença de que suas qualidades ou a inteligência são melhores que as dos demais. Eles também são pretensiosos, pois têm a superioridade. Então, eles se colocam em posição de destaque, é o centro das atenções. A glória deles, a glória é deles. Eles agem como se não errassem e tivessem mais mérito. Ou seja, eles se consideram muito mais valiosos, os méritos, a glória, a honra, o destaque apenas deles. Soberbo não tem um pingo de humildade. Eles não aceitam críticas, eles não pedem desculpas, não ouve e não está aberto a mudar ou a aprender. Eles menosprezam o próximo, eles desvalorizam os outros e suas opiniões, criando um distanciamento. São vaidosos exageradamente, buscando admiração e se irrita com a presença ou sucesso alheio. Isso é um soberbo, pois se vê como o centro, como eu falei. O soberbo tem um comportamento agressivo e centralizador. Pode manifestar-se como alguém que só ele é capaz de resolver problemas ou ter ideias. Veja como é terrível. A soberba é um dos 7 pecados capitais, o oposto da humildade, e pode impedir a conexão com o próprio Deus, com base nos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, todo soberbo tem um ego inflamado, uma visão distorcida da sua própria importância, prejudicando seus relacionamentos e seu crescimento pessoal. Então, dar o pago aos soberbos é Deus, amados irmãos e irmãs. Deus tira a arrogância deles, o orgulho deles. Se sentem superiores ao próprio Deus, porque não depende de Deus. Eles têm um sentimento exagerado de autovalorização, onde o próprio Deus desvaloriza eles. Eles impedem a humildade entrar no coração, não se submetem a nenhuma autoridade. Eles não dão ouvido a opiniões alheias, eles não reconhecem seus erros, eles não querem aprender nem com Deus, nem com ninguém. Eles menosprezam, desprezam, têm nojo, repulsa, desdenham dos outros e julgam o próximo, avaliando seus valores com os demais. Afastam os outros deles. Eles se sentem tão inteligentes que são melhores do que os demais. Eles se colocam na posição de destaque. Então, o salmista pede que Deus dê o pago, que eles não são destaque coisa nenhuma.
Eles querem méritos para eles. Eles não aceitam críticas, então Deus dá o pago, Senhor, porque eles não aceitam serem corrigidos. Eles não pedem desculpas, então são rancorosos, são amargurados. Eles não pedem perdão porque não se submetem a ninguém. Eles não estão abertos para ouvir a opinião alheia, não mudam os pensamentos, cabeça dura, teimosos, desvalorizam os outros, as opiniões dos outros, são antirreligiosos. E o salmista está dizendo: pega eles, Senhor, pega eles, e Deus vai pegar. Salmo 75 e o 7, o salmista diz: Deus é o justo juiz. A uma bate e a outra exalta. Jesus diz: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Dê glória a Deus. Daqui você entende o clamor do salmista pedindo justiça pelos malfeitores que são soberbos. O que você está passando? O que você está vivendo? Está clamando ao Senhor por justiça. Deus fará. Verso 3, ele pergunta: até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltearão de prazer? Até quando eles vão ficar alegres, festejando, cantando, bem-humorados, felizes, joviais? Até quando vão estar tirando sarro, tirando onda da nossa cara, cometem crimes, são soberbos, tá? O colo e o conjunto deles, o ninho de Satanás está ali, e até quando eles vão saltar de prazer, de satisfação, de felicidade, vão festejar, vão celebrar a si próprio e o que eles conseguem diante de corrupções, porque eles são malfeitores, são criminosos, muitas coisas debaixo do roubo, crimes, violações de direitos, da Constituição do seu país, seja o Brasil ou fora daqui, mas está clamando ao Senhor: até quando, Senhor? Eles vão mentir, eles vão se sobressair, até quando? Aleluia, glória a Jesus. Até quando? Quanto tempo isso ainda vai durar? Mais um dia? Mais uma semana? Mais um mês? Mais um ano? Chegou 2026, talvez você entrou nesse ano injustiçado. Eu entrei com injustiça, não é? Aleluia. Você entrou com a injustiça trazida por malfeitores e o próprio Senhor vai dar uma resposta para você nesse vídeo. Fica aí até o fim. Você que já chegou até aqui, ainda não é inscrito no canal, ativa aí o sininho da notificação, se inscreve no canal. Deus abençoe tua vida e tua casa, crente. Ele pede: até quando proferirão? Ele diz: até quando proferirão e dirão coisas duras? Eles são arrogantes, prepotentes, se sentem os magnatas, as autarquias. Até quando vão dizer coisas duras e se gloriarão todos que praticam iniquidade? Já falei, praticam os crimes, os transgressores das leis. Isso é na religião, isso é na arte, isso é na cultura, isso é na política, em todos os ambientes que tem crimes. Até quando eles vão se gloriar, vão se gabar, vão patentear, se notificarão de glamour, Senhor? Até quando? Será que o Senhor não está vendo todo esse cambalache? Até quando tu vai admitir isso? Como é lindo, crente. Canto, decamantrafá, decalabaragácia. Como é bom crer na existência de Deus. É não aceitar a situação. Romanos 12, Paulo diz aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Jesus pegou os fariseus em João e diz assim: não julgue conforme a aparência, julgue conforme a reta justiça. Aleluia. Até quando? Até quando? Aí ele pede: reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Aí os ímpios extrapolaram o limite. Eles extrapolaram o limite. Quando o salmista toca nisso aqui, olha, reduzem a pedaços o teu povo, oprimem, rebaixam, humilham, sufocam. Quem? O povo de Deus. Para isso acontecer, uma sociedade corrupta oprimir o povo de Israel tem que estar em pecado. Pois em Deuteronômio 28, Levítico 26, está ali as bênçãos e as maldições da parte de Deus.
Então, Deus entregou muita gente de Israel aos inimigos, aos malfeitores, por desobediência à aliança, à lei. Então, eles sofreram a penalidade. Depois, Deus socorreu. Quando o salmista diz, eles estão reduzindo o teu povo, Senhor. Os reis, os príncipes, os magistrados, o povo, está despedaçando o teu povo, a tua herança. Olha que palavra tremenda ele está dizendo aqui. Afligem a tua herança. Afligindo, oprimindo, sufocando, denigrindo, desmoralizando, desprestigiando a tua herança. Aleluia. A tua herança, Senhor. O povo de Israel era herdeiro da herança de Deus. O próprio Deus é o bem do povo de Israel. Deus é o nosso galardão, ele é o nosso patrimônio. Jesus morreu e ressuscitou. Ele deixou por herança o reino de Deus e a vida eterna. Já Israel tinha lá o direito da terra prometida, o direito das leis divinas para Israel, e todas as conquistas que Deus colocou a lei para o povo, né, o povo dele. E os inimigos, os opressores, os malfeitores, os delinquentes, os soberbos, apertando, afligindo, maltratando, desprezando, sufocando essa herança divina, Deus comprou, aí tocou no próprio Deus. Pois Deus disse que, como as estrelas dos céus e a terra do mar e a areia do mar, Israel, se alguém puder contar o tempo da lua, Deus diz, né, na boca de Jeremias, também Israel será destruído. E quem vai contar as estrelas? Quem vai contar as areias da terra, não é? E Deus é aquele que protegeu e está protegendo o seu povo, e assim a sua igreja. A igreja é a herança de Deus, por Cristo Jesus. Mexer com isso é mexer com o papai. Aleluia. Jesus disse, quem desprezar vocês, a mim me despreza. Quem receber vocês, a mim me recebe, e recebe quem me enviou. Aí tocou no povo de Deus. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Olha os crimes terríveis que eles estavam cometendo. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Os corruptos, os bandidos, dizem que Deus não está prestando atenção nesses crimes, Deus não está atentando, Deus não está observando. Ao contrário, Deus está ali observando e vendo tudo. E se aconteceu crimes de homicídio contra a viúva, órfão, estrangeiro, é porque Israel está na penúria, estava na desobediência. Então, pecou, deu lugar ao diabo, vem essa retaliação. Mas mesmo assim, Deus é com a sua herança. E eles dizem que Deus não está vendo o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, que formou o olho não verá, aquele que arde as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. Eita glória! Então, Deus que dá visão vê, Deus que deu ouvido escuta, Deus que dá entendimento sabe. É a resposta do Altíssimo, dizendo que todos que estão cometendo crimes, todos que estão na mutreta, no cambalacho, não vai escapar do poder judiciário celestial, crente. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade, tão inútil. Feliz, ó, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, tu corrige, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Feliz é eu e você, felizes somos nós. Estamos aprendendo a lei do eterno, mas quem despreza está na infelicidade e condenação da parte do Senhor. Para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então, quem lê a palavra de Deus e crê na justiça divina, estará descansado do mal, das coisas ruins, dos momentos difíceis, das adversidades que virão, até que os ímpios, os malfeitores, desçam a cova. Eita Jesus! Vai! Covas estão abertas para todos os soberbos, todos esses que desprezam o Senhor. Cometem crimes, crimes e crimes, sem arrependimento. Aleluia. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Deus não está com nojo do seu povo, com ódio do seu povo, com esse desprezo ao seu povo. Ao contrário, Ele está cuidando de mim, cuidando de você. Aleluia. Mas o juízo, a vingança, a retribuição
voltará a ser justiça, equidade, moralidade, colocar tudo no eixo. Colocar tudo no eixo, equilibrar tudo. E hão de segui-lo todos os retos de coração. Ou seja, Deus vai colocar tudo no prumo, no nível. E todos os retos de coração, justos, andarão nessa moralidade divina que vai exterminar a podridão corrupta dos homens pecadores. E pergunta, quem será por mim contra os malfeitores? Quem vai praticar a justiça contra os bandidos? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Cadê as pessoas corretas? Cadê as pessoas justas? Cadê as pessoas de autoridade que Deus levantou contra eles? Quem é justo, Deus manifestará a justiça. E arrancará, vai demitir, vai causar impeachment de todos esses corruptos crentes. Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Se Deus não nos socorrer, não nos ajudar, todos os ímpios, todo coloio, né, criminoso, já vai nos extirpar. Se Deus não estiver com o seu povo, se Deus não ajudar, tantas tragédias iriam acontecer, crente. Mas dê glória a Deus que o Senhor está a favor do seu povo. Quando eu disse o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Ou seja, quando eu tropeço, quando eu fico incrédulo, quando eu quero ter o amor, a benignidade, o favor, a graça, me sustenta. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações, reanimar a minha alma. Recebe consolo do Espírito Santo, aquele que conforta, que derrama um bálsamo, que ampara, que dá um abraço. Aleluia. Em minhas dores, em minhas tristezas, crente, em minha tanta injustiça. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja ao mal, tendo por pretexto uma lei? Não se associa. Paulo diz aos Coríntios que Deus não tem nada, Cristo não tem nada com Belial, justiça com injustiça, não. Então, pode acaso associar-se, Deus ter coloio com o diabo, o trono de iniquidade, o trono do cão, pode? Não. Forja o mal, tendo por pretexto uma lei, forjando, desenhando, modulando o que é podre, o que é ruim, detestável, odioso, com pretexto de uma lei. Pode ter a sociedade, ter associação com o divino? Jamais. Ocorre em tropel contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Ui, 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 viu? Mas o Senhor foi meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em quem me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus o destruirá. É o próprio juiz supremo, o próprio Deus, que vai aniquilar, destruir, invalidar. Se fosse falar de todos aqueles que Deus pegou e aniquilou, o vídeo passaria umas 2 horas aqui, desde os personagens bíblicos até os extras bíblicos e a nossa era contemporânea. Nenhum malfeitor ficará de pé. Ninguém que seja instrumento de Satanás ficará de pé. Deus está vindo com justiça. Deus está vindo com a retidão, tirar a podridão, como varrer a casa, tirando a sujeira e jogando no lixo. Assim são esses instrumentos de Satanás. O Todo-Poderoso vem fazendo a faxina nas ruas, nas casas, na sociedade, no Brasil, em Brasília, no governo. Deus fará isso. Isso como sinal do reino glorioso dele, onde Cristo reinará e tirará tudo que é podre, tudo que detém o que é correto, o que é verdadeiro, segundo o padrão de Deus e não humano. Pois o homem pode copiar o padrão divino e não glorificar o Senhor. E pode copiar o padrão divino e glorificar o Senhor. Pois essa conduta é de Deus, não é minha. Esse modelo de vida é da parte do governo de Deus. E isso Deus é glorificado, mas ele é tirado de cena. E governantes, reis, impérios, imperadores, diabólicos, satânicos, profanos, perversos, rudes, cruéis, soberbos, não herdam o reino de Deus e serão varridos. Ai dos prefeitos, ai dos vereadores, ai dos senadores, ai dos deputados federais, ai dos deputados, ai de todos os delegados, ai dos advogados,
Ai dos presidentes. Ai dos pastores corruptos. Ai de todos os cantores e cantoras corruptos e corruptas e profanos. Ai dos filhos do diabo. Ai de todos eles, porque vão chorar e vão se lamentar. Deus dará uma lição amarga para todos eles que perseguem a herança do Senhor. Fazem, fazem sofrer o povo de Deus. Faz a mulher chorar, faz o marido sofrer, fazem os filhos sofrerem, fazem os pais sofrerem, fazem a sociedade sofrer, faz a sociedade mendigar. Viu aí o que aconteceu com Maduro? É um exemplo que Deus dá. Calabaragácio, Forigiahai. Ai de todos eles, crente. Ai de todos eles. Pois a mão do Senhor está estendida e Deus vai quebrar, quebrar, quebrar e quebrar e quebrar. Pois o clamor do salmista chegou ao Senhor. O clamor da igreja verdadeira de Cristo já chegou ao Senhor. Não te espanta para as notícias, não. As reviravoltas da parte de Deus, causando reboliço, tirando aqui, tirando ali, abrindo cova, como o salmista disse. A herança de Deus vive em paz no dia mau, até os ímpios descerem a cova. Ou seja, Deus abriu sepultura para todos esses que em 2025 não tiveram um pingo de arrependimento. E esse ano é ano da eleição aqui no Brasil, é ano da Copa do Mundo. Ai, de todos os jogadores profanos, os times, os técnicos, toda a coordenação profana, corrompida. Sabemos que no meio deles tem pessoas corretas, não é? Que sofrem. Mas aqui é o juízo de Deus contra os malfeitores, onde Deus não deixou nenhum personagem bíblico arrogante e profano ficar de pé. Deus derrubou Faraó, Deus derrubou Nimrod, primeiro Caim, não é? Humano, sem falar do diabo que foi destituído e destronado da glória celestial. Deus não poupou Caim, Deus não poupou Nimrod, Deus não poupou a geração de Noé, abateu com o dilúvio, Deus não poupou Nimrod, que mais? Deus não poupou Faraó, Deus não poupou a nação egípcia, né? Abateu ali com as pragas. Deus não poupou o rei Sion no deserto. Deus não poupou vários inimigos de Israel no deserto, como os amonitas, os moabitas, os filisteus, os midianitas e tantos outros que se puseram ao Todo-Poderoso. O próprio povo de Israel, Deus não poupou os rebeldes israelitas no deserto, fez todos eles caírem mortos. Deus não poupou os delinquentes, Deus não poupou os sacerdotes delinquentes, os juízes delinquentes, Deus não poupou o rei Saul delinquente, Deus não poupou vários reis de Israel delinquentes, como Acabe, Jezabel e tantos outros, Zinri e tantos outros. Deus não poupou vários reis de Judá rebeldes, como Manassés, que na prisão Manassés clamou ao Senhor, né, preso, e assim alcançou ali uma misericórdia do Senhor, mas foi castigado. Deus não poupou Jeconias, filho do rei Josias. Deus não poupou Nabucodonosor, que foi o instrumento de Deus, mas mesmo assim Deus abateu a Babilônia. Deus não poupou vários impérios mundiais. Deus abateu Nínive, a Síria. Deus não poupou Herodes, Deus não poupou Roma. Deus não poupou várias nações. E no século XXI, Deus também está mostrando que não vai poupar muitos que ainda estão de pé, pois a igreja está clamando. Deus vai visitar a Coreia do Norte, onde está massacrando cristãos. O presidente desse país condenou uma criança de 2 anos à prisão perpétua, o pai e a mãe, só porque tinha uma Bíblia, só porque estava com a palavra de Deus, crente. Condenou a prisão perpétua. Deus vai visitar a Coreia do Norte. Deus vai visitar a China, onde os cristãos são jogados em trabalhos subhumanos, estão condenados. Mas o Senhor vai visitar a China. Deus visitará todos os países comunistas e ele vai dar uma lição amarga. Toma posse. Se dentro da tua casa, na sociedade, onde estiver pessoas assim, Deus, o clamor já chegou aos céus. E não te espanta, não. Não é novidade, não, porque ele revela antes. Toma posse. Deus abençoe tua casa, tua vida, em nome de Jesus. Ora comigo. Santíssimo Juiz, Deus da glória, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa singela reflexão, mas direta, sem arrudeio, Pai. O Senhor não mudou. E feliz é o homem, feliz é a pessoa que clama a Ti na tua existência e Tu chega
e tu dá um basta, como foi para Josafá, e o Senhor socorreu Josafá. Jesus julgará todos no final dos tempos e dará vingança a todos aqueles que oprimiram a igreja, que tiraram a vida de vários cristãos. Oh Senhor, e ainda no século XXI, pleno ano de 2026, ano no Brasil da eleição de Copa do Mundo, e tu estás vendo tantas barbaridades nesse país. Mas como o salmista pediu, vai lá, Senhor, vai lá e tu irás. Socorre, meu Pai, esse irmão e essa irmã que está injustiçado. Vai lá nos injustos e mostra que a tua herança te buscou. Mostra para esses incrédulos que dizem: o Senhor não vê nada, Jesus não vê nada. Ô Espírito Santo, quantos sorriem, como eles debocham, soltam piadas, Senhor. Estão felizes, Pai. Final de semana passou, eles comemoraram, estão no churrasco, nas cachaças, nos clubes, festejando. Então, nem aí, e oprimindo e afligindo o teu povo. Toma a tua providência. Traga uma boa notícia de vitória para todos nós. Entregamos a ti toda a injustiça causada por esses filhos do diabo. E nós vamos te louvar e dar culto de ação e graça, porque o Senhor nos justificou. Santíssimo Deus, seja assim, para louvor e glória do teu nome em Cristo Jesus. Te peço, te agradeço. Amém. Deus abençoe tua vida. Deus, quando fizer, vai aí, terra. Comenta. Deus fez. Deus deu vitória. Pede aí para participar. Faz um vídeo. Manda aí o teu testemunho. E eu compartilho aqui nas redes sociais. Conta aí o que Deus fez. Alegra-te na terra, porque o Senhor é o Deus justo. Amém? Beijo teu coração. Não te esquece. Nosso salve é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus quiser e a gente viver, se Jesus não voltar, vamos entrar no Salmo 95. Amém? Pai do Senhor, crente, beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Não te esquece, Deus fará justiça contra os malfeitores. Ô glória, dá teu culto e ação em graça. Pai do Senhor, até a próxima. Ô glória.